favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glórias a Deus. Até o próprio Filho de Deus foi levado a um deserto. Todos nós passamos por deserto. Todos nós passamos por pelejas, por crises, por momentos difíceis. Entenda isso, por favor. Aqui a palavra nos fala que Jesus foi levado não pelo diabo, mas pelo Espírito de Deus. O que é um deserto? Um deserto é um lugar onde não se tem alimento. Deserto é um lugar onde você grita, mas ninguém te ouve. Deserto é um lugar de escassez. É um lugar onde não se tem absolutamente nada. E o Senhor Jesus, Ele nos leva a esse cenário, para Ele próprio viver essa situação, para Ele próprio mostrar o que é que Ele deveria fazer, o que é que deveria acontecer, para que Ele começasse ou iniciasse o seu ministério. Se Ele fracassasse, certamente não teria ministério. E a cada batalha e a cada embate que Jesus viveu, Ele sempre respondeu às acusações do inimigo, aos ataques do inimigo. Ele respondeu com a própria palavra de Deus. Sabe, queridos, nós nos perguntamos, por que é que nós passamos por desertos? Por que é que nós passamos por lutas? Por que é que nós vivemos às vezes momentos de aflições? Por que é que você está passando por aflição? Para quê? Cada luta é um desafio. Cada luta é um desafio. O grande problema é que nós não gostamos de desafios. Nós não gostamos de desertos. Nós não gostamos de pelejas. Nós preferimos ser pessoas acomodadas, aquietadas. Porque no deserto nós somos testados e nós não gostamos de ser testados. A nossa cultura, ou na nossa cultura, nós preferimos os atalhos, não é assim? Preferimos dar a volta, preferimos deixar para lá, eu não gosto de fazer prova, eu tenho que tirar a carteira de motorista, mas se der para ir ali em Goiás e comprar uma carteira de motorista, é mais fácil do que passar pelo teste. Precisa de um diploma, será que não dá para comprar esse diploma? Não tem jeito. Nós não gostamos de testes, nós não gostamos de fazer a coisa da forma correta. Ou às vezes, até mesmo
fugimos dos testes, fugimos das crises, fugimos dos problemas. Nós temos ouvido falar que alguns países europeus, ou boa parte do mundo, está vivendo uma grande crise. Nós temos ouvido falar de pessoas que estão passando por crise financeira. Temos ouvido falar de casamentos que estão passando por crise, por problemas. Por que é que nós passamos por problemas? Por que é que nós vivemos crises? O grande problema da crise é quando nós resolvemos buscar os atalhos e quando inicia-se uma crise no casamento, o casal logo diz assim: é melhor divorciar. A gente não dá certo, vivemos juntos há 30 anos e não ama? E vai separar porque está vivendo uma crise? Ou às vezes logo no início do casamento, começa uma pequena crise para melhorar, para as coisas chegarem no lugar, mas aí resolvem buscar o atalho, ou está vivendo um problema de ordem financeira, aí começa a buscar o agiota. Sabe, igreja, sabe, irmão, se o próprio Jesus passou por um deserto, isso significa que eu e você também passamos por desertos, passamos por crises, passamos por problemas, para que sejamos provados e aprovados, para que possamos vencer os problemas, para que possamos vencer as dificuldades. Mas nem sempre nós gostamos de enfrentar as dificuldades, não é verdade? Queremos ser prósperos, queremos crescer, queremos melhorar, mas nem sempre gostamos de aprender, nem sempre gostamos de sentar no banco da escola, nem sempre gostamos de nos colocar para que sejamos disciplinados, para que a gente possa aprender e estarmos crescendo. Claro que toda aprendizagem requer esforço, todo crescimento requer esforço. Para conseguirmos qualquer coisa na nossa vida, requer batalha, requer lutas, requer treinamentos. E sem treinamento, entenda por favor o que eu vou te dizer, sem treinamento não se desenvolve caráter. Quando passamos por treinamento, nós desenvolvemos o caráter, a personalidade é fortalecida, nos tornamos pessoas mais maduras. Quando nós passamos por treinamentos, uma nação em que as pessoas não passam por treinamentos, aqueles que governam acabam se tornando pessoas corruptas, acabam se tornando pessoas cruéis. Por quê? Porque não passou pelo teste, não teve crescimento. Pessoas que nunca passaram, nunca viveram um deserto, acabam se tornando pessoas extremamente perigosas. Eu quero que você entenda uma coisa: o povo de Israel passou 40 anos pelo deserto. Jesus passou 40 dias pelo deserto. Qual a diferença? Por que Jesus passou 40 dias? Por que o povo de Israel passou 40 anos? Por que é que uns passam por desertos de forma mais rápida, mais breve, e outros demoram tanto a sua vida do deserto? Entenda uma coisa, querido, não é Deus quem tira você do deserto. Não é Deus quem tira você do deserto. O que é que me tira do deserto? O que tira você do deserto é quando o seu coração é ensinável e você entende melhor a vontade de Deus. Você entende os princípios da palavra de Deus, abre o seu coração para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aí certamente você irá diminuir o seu tempo de deserto. O povo de Israel endureceu o coração, e quanto mais endureceu o coração, mais permaneceu no deserto. Deserto é a universidade de Deus.
Quanto mais o coração estiver aberto, tanto mais rápido você vai passar por esse deserto. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então não é Deus quem tira você no deserto, não é Deus quem segura você no deserto, mas muitas vezes é você própria, é você mesmo que tem se segurado ou tem se permanecido no deserto. O povo de Israel, boa parte ou a maioria absoluta do povo de Israel, morreu no deserto. Muitas pessoas hoje estão morrendo no deserto. Filha, entenda isso, por favor. Existem pessoas que estão aprisionadas no deserto, estão presas, não conseguem ir para lugar nenhum. Por quê? Porque ainda não aprendeu a ter um coração ensinável. Ainda não aprendeu a fazer exatamente o que Jesus fez, porque diante das tentações, diante das provocações, ele respondeu, e está escrito, a palavra diz, ou seja, quando as tentações vieram, ele respondeu sempre de acordo com a palavra, ou seja, Jesus tinha um coração ensinável, por isso ele tinha a palavra no seu coração. Aliás, ele é a própria palavra. Quando você vence a batalha, quando você não recua, quando você não volta atrás, quando você persevera, quando você cresce, certamente você vai se assentar juntamente com o Senhor, porque essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei se você ouviu, eu não sei se essa palavra consegue te fazer entender por que que você tem passado por lutas, por que é que você tem passado por provas. Não é tempo de buscar atalhos, não é tempo de voltar atrás, mas é tempo de levantar a cabeça e dizer assim: Deus está me ensinando. Não é tempo, eu estou repetindo, não é tempo de recuar, não é tempo de divorciar, não é tempo, filha, de abandonar o emprego de qualquer forma, é tempo de você permanecer, é tempo de persistir. Será que você está me ouvindo? É tempo de seguir adiante, para que você possa continuar sendo provado e aprovado por Deus. Deus busca homens e mulheres que sejam provados e aprovados. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés e quero orar em favor da sua vida. Ainda que a sua luta tenha sido muito grande, ainda que a sua batalha, eu estou falando com você, ainda que a sua batalha tenha sido das piores, ainda que a guerra espiritual que você esteja vivendo tenha sido uma das piores lutas da sua vida, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, dê a ele graça, dê a ele perseverança, Senhor, dê a ele persistência, para que não recue, para que não volte atrás, mas para que seja firmado na tua santa palavra. É o que nós pedimos, ó Deus maravilhoso, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.